Com muita alegria, nós estamos saudando você em mais uma edição do Arauto Saúde. Saudações em nome da Mariana Schneider, que está sob o controle das imagens e também dos áudios. Nossa colega Mariana Schneider, do Criativo do Grupo Arauto. CEDIL Diagnóstico por Imagem, a única com ressonância magnética 3 Tesla, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari. A unidade CEDIL em Santa Cruz do Sul, na Capitão Fernando Tatti, número 700. Fortuna Cor, Clínica de Cardiologia, Dr. Tiago Fortuna. Atendimento na Clínica Respirare, na Rua Thomas Flores, 262. Também consultório junto ao Hospital Vera Cruz. Instituto Regional de Especialidades, com a especialidade da reumatologia, também da dermatologia e otorrinolaringologia. Ainda Sangallen, ações e terapias em saúde especialistas do diagnóstico do tratamento de doenças autoimunes e oncológicas. Agende sua consulta no 3056-8686. E também Uniodonto Vale do Rio Pardo, Rua 28 de Setembro, 32, em Santa Cruz do Sul. Nós vamos falar hoje sobre o Outubro Rosa. Doutora Leisa Gaspari é a médica ginecologista especialista nessa área que vai falar conosco. Mastologista. Mastologista também. Doutora, muito obrigado por você aceitar esse convite. Eu sei que a agenda dos médicos está sempre cheia, bastante corrida, a vida de vocês. Mas muito obrigado por você tirar meia hora para falar conosco aqui hoje, na Arauto News, também no YouTube, no Arauto Play, também no Spotify em formato podcast e no portal Arauto também em formato podcast. São as dinâmicas e ainda no Instagram da Arauto News. Doutora, o que é o Outubro Rosa quando a gente fala de prevenção? Porque eu estava vendo o Outubro Rosa, essas campanhas de prevenção do câncer de mama, é uma das primeiras campanhas em se falar de prevenção de câncer, é isso, né? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, sempre um prazer conversar contigo, ainda mais aqui na Arauto News. Pedro, é uma sumidade, é uma honra. É gentileza sua. Então, o Outubro Rosa é uma campanha que deu certo. É uma campanha que iniciou lá na década de 90 nos Estados Unidos e é uma campanha que aqui no Brasil chegou. O primeiro evento, que eu costumo dizer, iluminado de rosa foi o Obelisco em São Paulo, sabia disso? O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização, de luta de todos nós por diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer de mama, hoje em dia, é o câncer mais frequente entre as mulheres, só perde para o câncer de pele no melanoma. Então, não é brincadeira, estão previstos mais de 70 mil novos casos em 2025. 1 em cada 8 mulheres vai ter o câncer de mama. Então, é uma doença que a gente tem que saber, sim, combater e enfrentar. Sabe por quê? Porque o diagnóstico precoce salva vidas, Pedro, e permite cirurgias conservadoras, hoje em dia, com resultado estético excelente. Porque a mama, além de ser um órgão que alimenta, é um órgão sexual. Então, a mulher quer ser tratada e continuar esteticamente linda como ela merece. Sim, doutora, quando eu estava no trajeto para vir aqui para o estúdio, eu fiquei lembrando do tempo, porque na infância a gente pouco ouvia falar sobre câncer de mama. A expectativa de vida na época também era muito menor. Hoje nós temos uma expectativa de vida maior. Ou algum fator externo contribuiu para que hoje mais casos existam? Por isso a nossa campanha, porque a gente quer pegar o diagnóstico bem no começo. Então, por isso a nossa luta do rastreamento. Uma paciente que não sente absolutamente nada, ela vai realizar o quê? Ela vai fazer uma mamografia bilateral anualmente a partir dos 40 anos de idade. Então, mesmo que a paciente diga assim, mas eu não estou sentindo nada, por que eu preciso fazer a mamografia? Precisa fazer a mamografia. Por quê? Porque detecta alterações que não são perceptíveis, nem por mim, nem pela própria paciente. Então, a nossa luta, por isso eu acho que os diagnósticos cada vez mais precoces e com resultados maravilhosos. Evoluiu muito o câncer de mama, né? O câncer de mama não é uma doença só. O câncer de mama são várias doenças. A gente costuma dizer que hoje em dia o câncer de mama ele tem nome, sobrenome e CPF. Então, a gente tenta cada vez mais, não só mastologista, mas toda a equipe multidisciplinar dar o melhor tratamento para a paciente e um tratamento cada vez mais personalizado. Isso é nosso objetivo. Sim, doutora, você falou que a mama é algo, digamos, faz parte da vida da mulher, é muito importante em todos os sentidos, mas ele também é para amamentar um filho, nesse sentido.
A importância, por exemplo, de fazer um diagnóstico precoce, não só das doenças malignas, porque tem algumas doenças benignas que também muitas vezes Sim. são agressivas, podem ter alterações e precisam de um procedimento cirúrgico. Nesse sentido, a importância de fazer esse diagnóstico para que a agressão não seja tão grande ou retirada muitas vezes de uma mama. É verdade, porque os tratamentos cirúrgicos do câncer de mama evoluíram muito. Desde cirurgias radicais, né, antigamente se tirava a mama, os músculos, peitoral maior, peitoral menor. Hoje em dia o tratamento é cada vez mais, menos é mais na mastologia. O descalonamento cirúrgico oncológico é muito importante. O paciente, a gente tira o tumor, as margens cirúrgicas livres da doença, a biópsia do linfonodo sentinela, não se faz mais esvaziamento axilar como antigamente. Então, cada vez mais, o descalonamento cirúrgico no tratamento oncológico do câncer de mama. Eu costumo dizer, Pedro, que esse Outubro Rosa está muito especial, sabia disso? É? Esse Outubro Rosa está muito especial. Sabe por quê? Olha só quanta conquista para começar esse outubro. O Ministério da Saúde ampliou a idade para o rastreamento. Seria uma das minhas perguntas para você. Porque olha tanta luta da Sociedade Brasileira de Mastologia, do Colégio Brasileiro de Radiologia, da FEBRASGO, né, que é a Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia, na luta para que a mamografia fosse realizada a partir dos 40 anos de idade. Na última vez que eu entrevistei você, era uma das queixas que você fez esse lembrete de que as mulheres deveriam fazer aos 40 anos, mas que o Ministério da Saúde não tinha essa determinação, era a partir dos 50. E agora foi determinado a partir dos 40. Dos 40, ao invés de antes era dos 50 aos 69, agora dos 40, ao invés de 69 anos, até os 74 anos de idade, ou enquanto a mulher estiver com uma expectativa de vida excelente, ela vai sim continuar realizando a mamografia bilateral. Enquanto estiver bem, podendo ir até o mamógrafo, nenhuma comorbidade, nenhuma doença que vai te abalar, te debilitar, vai continuar fazendo mamografia sim. Porque as mulheres hoje em dia estão cada vez mais jovens, né? Sim. Uma mulher de 75 anos hoje, uma mulher linda, maravilhosa. E ativa, né? Ativa. Sim. Doutora, qual é a idade, assim, que você recomenda que as mulheres precisam começar a se preocupar? E depois eu quero que você fale um pouquinho também dos homens, porque nós falamos das mulheres, mas tem homens também que têm, inclusive eu conheço pessoas que chegaram ao óbito em consequência de câncer Sim. de mama também. O maior fator de risco para o câncer de mama é ser mulher. Mas o homem também, uma porcentagem muito menor, em torno de 1%, o homem também pode ser acometido por essa doença. Sim. E o tratamento do câncer de mama é igual ao da mulher. Ele também vai fazer cirurgia, vai fazer quimioterapia, radioterapia. Então, a gente também tem que cuidar. O homem, qualquer alteração, e às vezes o diagnóstico no homem ele é mais tardio. Por quê? Porque os pelos atrapalham o tórax, às vezes ele não se palpa, o homem também não faz o rastreamento. Não se tem o hábito, né? Não se tem o hábito. O homem, ele não faz o rastreamento a partir dos 40 anos como a mulher, mas qualquer alteração no homem, ele também vai fazer o tratamento adequado, vai investigar. Você deixaria como dica de que o homem também tem que se apalpar e fazer esses... Com certeza, qualquer alteração, nódulo palpável, ou se houver descarga papilar, ou seja, secreção pelo mamilo, decoloração transparente, incolor ou sanguinolenta, vai sim procurar mastologista para um tratamento adequado. Pode ele mesmo, sendo, né, no seu caso, você pode fazer o diagnóstico e acompanhamento. Com certeza. Hoje em dia, o rastreamento, por isso a nova conquista agora do Ministério da Saúde, eu quero só terminar isso, que vai agora dos 40 até os 74 anos, ou enquanto a mulher estiver com uma expectativa de vida assim, ela vai continuar realizando a mamografia. Ainda vai ser de 2 em 2 anos, mas já é um ganho imensurável, né? Porque da mulher já começar a fazer, de acordo com a demanda, com a conversa com o médico do posto de saúde, já começar a realizar uma mamografia a partir dos 40 anos de idade, sim. Outra conquista aqui na região é a campanha que a Liga Feminina de Combate ao Câncer fez e conquistou junto com a prefeitura de zerar a fila de mamografia, ultrassonografias das mamas, ultrassonografia transvaginal, isso é muito importante. Falar nisso, o que significam as ligas femininas de combate ao câncer que fazem... Fazem um trabalho espetacular de ajudar as pacientes, fornecer medicamentos, exames, quando aquelas pacientes não têm condições, até acolher, às vezes, os familiares. É um trabalho exemplar de educação também, de conscientização da população da importância que é a doença, o diagnóstico precoce. Sim. Outra coisa importante do Outubro Rosa, não sei se você sabe, mas a maior mostra fotográfica oncológica do Brasil
está ocorrendo em Santa Cruz do Sul. É mesmo? Através do grupo Empodera Mulheres, fizeram um trabalho espetacular, maior mostra fotográfica oncológica. Elas estão, inclusive, sendo homenageadas na Assembleia Legislativa essa semana. Sim. Então, o Outubro Rosa tem que ser comemorado muito. Doutor... Eu costumo dizer, Pedro, que as mulheres aqui dessa região não têm desculpa de não realizar mamografia. São mulheres que têm acesso a mamógrafos maravilhosos, exames de qualidade essenciais, médicos especialistas. Imagina as mulheres que também, quando são diagnosticadas precocemente, elas têm acesso a um serviço de radioterapia que faz parte do tratamento adjuvante. Tem muitas mulheres lá do interior, por exemplo, do Nordeste, não tem mamógrafo acessível, não tem ultrassom acessível, não consegue fazer cirurgias conservadoras. Por quê? Porque elas não têm serviço de radioterapia para dar o tratamento adjuvante. Doutora, é claro que não é a pauta e a gente não quer aqui criticar alguém, mas são parâmetros, isso que você falou agora, e seria também, eu ia abordar isso, sobre a importância e essa qualidade que nós temos hoje dentro da medicina e falar em equipamentos. Quando a gente olha locais onde tem que andar horas e horas de barco, ou horas e horas de ônibus, enfim, para chegar até um local, digamos, um grande centro, ou chegar a uma cidade, um povoado, enfim. É verdade. A diferença dessas mulheres, quando a gente fala aqui que a metros, a quilômetros, ou a dezenas ou centenas de metros de distância está um posto de saúde para fazer esse exame. Essa diferença, essa qualidade, isso também contribui para que a gente tenha cada vez menos casos ou casos com diagnóstico mais precoce, quando a gente está numa região como a nossa. Com certeza, diagnóstico mais precoce. Por isso o número tão grande hoje em dia de pacientes com câncer, porque é a nossa luta do diagnóstico precoce. Por isso, sem desculpas também, às vezes, de fazer a mamografia, também a gente escuta muito assim, eu fiz a minha mamografia, deu tudo bem, já coloquei na gaveta. Não é bem assim. Se a mama for densa, Pedro, ela tem que continuar a investigação. Não é só fazer a mamografia. A gente tem que dar continuidade a esse tratamento, a esse rastreamento. Se a mama for densa, ela precisa complementar com uma ultrassonografia de excelente qualidade. E sempre com pessoas que são habilitadas com a imagem da mama, porque o ultrassom é um exame muito operador dependente, dependendo do colega, a gente até consegue fazer a imagem ali, entendeu? Então tem que ser exames de qualidade muito eficientes. Sim. É muito importante. Doutora, quando a gente fala dos exames, nós temos muitas alterações também que são chamadas de benignas. Tem alterações na mama muitas vezes que são benignas. Então, num primeiro momento, há um pavor, ou as pessoas têm medo de fazer, mas nem todas as alterações ou nódulos são malignos. Nem todo nódulo na mama é câncer. Sim. Quando a paciente jovem, por exemplo, menos de 40 anos, qual é o exame que ela vai fazer? Qualquer alteração que aparecer nas mamas, ela vai fazer uma ultrassonografia das mamas. Se nem todo nódulo, como eu estava falando, não é câncer. A gente tem que fazer uma ultrassonografia para ver se esse nódulo é um nódulo sólido, se é um nódulo cheio de líquido, que é o cisto mamário. Cistos mamários benignos, simples, menores de 2 centímetros, a gente não precisa ficar preocupado. Cistos complexos, tem uma parte líquida, uma parte sólida, às vezes a gente continua a investigação sim, ainda mais quando eles são maiores que 2 centímetros. E alguns nódulos, dependendo das características, a gente vai só controlar de 6 em 6 meses, quando não tem característica nenhuma de ser coisa ruim. Prováveis fibroadenomas, que são nódulos benignos nas mamas, a gente vai só controlar de 6 em 6 meses durante 2 anos, depois anualmente. Mas durante esse controle, Pedro, se esses nódulos crescerem de tamanho, começar a ter vascularização ao Doppler, a gente vai sim continuar a investigação. E é muito importante hoje em dia que tem mulheres com história familiar de câncer de mama, tem mulheres que não querem permanecer com esses nódulos. Elas mesmas dizem, doutora Leisa, eu não quero ficar com esse nódulo, eu tenho uma fobia, eu não quero ficar com esse nódulo de jeito nenhum. Também uma conduta dentro da mastologia, sim, removê-lo cirurgicamente. Doutor, tem algum fator externo, alguma coisa que a mulher faz, digamos assim, algum vício, alguma coisa que pode contribuir, ou algum medicamento, alguma coisa, um hormônio usado por mulheres de forma inadequada ou sem orientação, que pode contribuir para o surgimento de alguma alteração? A gente tem que ter muito cuidado hoje em dia com essas terapias de reposição hormonal manipuladas, que não estão comprovadas cientificamente, isso é muito importante, tem que ter muito cuidado. A gente tem que, hoje em dia, Pedro, aprender a prevenir as doenças, não é apenas a tratar as doenças. Então, se a gente conversar hoje aqui, tu sair consciente que tu tem que fazer uma prevenção primária, o que é isso? Cuidar da alimentação, fazer uma atividade física diariamente, ou pelo menos uns 160 minutos por semana,
saber administrar teu estresse. As pessoas estão cada vez mais estressadas hoje em dia. É difícil pegar uma a cada... Sem paciência. Sem paciência, é difícil pegar, às vezes, mulheres, 10 mulheres, maioria usando antidepressivo. Nós temos que saber administrar o estresse, nem pensar em cigarro, alcoolismo, né, que já está comprovado, que mesmo matar sem ter cuidado. Alcoolismo, mesmo que seja... Claro que final de semana, o social ali faz parte, ser feliz também traz saúde. Mas a gente tem que ter muito cuidado, a prevenção primária, cuidar da alimentação, vou repetir. Prescrição médica, hoje em dia, atividade física e cuidar da alimentação. Saber administrar o estresse, não para o cigarro, o alcoolismo, a gente tem que saber cuidar dessas coisas. Doutora... E muito cuidado com também os pacientes com história familiar de câncer de mama. Não só os pacientes com história familiar, porque o câncer de mama ele é multifatorial, tem várias causas, não tem uma causa específica única para o câncer. Sim, doutora, quando na mesma cadeira onde você está, um colega seu, na área da cardiologia, também falava, e da urologia, falava a mesma coisa sobre os homens. Os homens também, que muitas vezes usam alguns hormônios, anabolizantes, enfim. Tem que ter muito cuidado. O risco que é isso quando se usa produtos desconhecidos, sem controle, e muitas vezes produtos que são aprovados e são benéficos, mas de forma errada, em doses erradas, podem ter altos prejuízos. Muitos. Nós temos que usar medicações comprovadas cientificamente. Sim. Doutora, em se falar da questão da anticoncepção, os anticoncepcionais hoje são muito modernos, são extremamente estudados, enfim. Mas a importância das mulheres também para não ter consequência, e já que estamos falando de prevenção, das mulheres usar anticoncepção indicada por alguém que entenda e saiba também as doses exatas para cada ser humano. Com certeza, porque hoje em dia os anticoncepcionais, anticoncepção é um arsenal que existe terapêutico, tem vários. Os pacientes têm que saber se elas querem menstruar, se elas não querem menstruar, se elas tomam via oral, se elas intramuscular, intravaginal, né? Até os chips hoje em dia. Mas é um arsenal terapêutico, tem que sempre consultar, não é só escolher qualquer um na farmácia e começar a tomar. E também tem que ver qual é o melhor anticoncepcional que existe. O melhor anticoncepcional que existe é aquele que a paciente se adapta. Isso é sempre importante dizer. É que nem, mas mesmo câncer, vai causar câncer de mama. Não, os benefícios são muito maiores que os malefícios do anticoncepcional. O paciente vai usar sim, não tem problema. É que nem a terapia de reposição hormonal. Paciente que teve câncer de mama, Pedro, ela não vai fazer uma terapia de reposição hormonal clássica, embora o tumor dela seja receptores hormonais negativos. Eu vou precisar usar. Não tem nada comprovado cientificamente que a paciente vai fazer uma terapia de reposição hormonal clássica. Que ela pode usar estrogênio via vaginal. Isso ela pode usar sim, para melhorar a qualidade de vida dela, porque as mulheres estão tendo câncer de mama hoje em dia cada vez mais jovens. E nós precisamos dar assistência para essa paciente, não só durante o tratamento, mas principalmente após o tratamento. Doutora, o que significa, por exemplo, você falou há pouco da genética. Talvez famílias que têm genética mais para ter câncer de mama. E aí já se ouviu, muitas vezes, a ideia de retirar um seio antes de ter alguma coisa. Isso é totalmente... A paciente pode fazer um aconselhamento genético e ter mutação em alguns genes, BRCA1 e BRCA2, e ela pode sim fazer uma cirurgia redutora de risco. A gente vai te retirar a glândula mamária para colocar uma prótese de silicone. Mas isso, Pedro, a gente tem que deixar bem claro que não é 100% de chance que a paciente não vai desenvolver um câncer, porque sempre fica um pouco de célula no tecido mamário, no envelope da mama, na glândula, no complexo areolo-papilar. Então, não é 100% de chance. Mesmo que a paciente faça essa cirurgia redutora de risco, não é 100% de chance que a paciente não vai desenvolver um câncer de mama. Sim. Hoje, a grande preocupação, e sempre doutora, quando há esses tratamentos, e é muito só quem passa, e vocês que atendem os pacientes, enfim, lidam com isso diariamente, Sim. E é a vida de vocês. Mas quando a gente fala, o medo da perda do cabelo, e o medo também porque deixar de ter o seio natural e implantar alguma coisa é sempre uma conversa demorada, é uma ação que é dolorida, não é fácil para quem muitas vezes fala sobre isso, acha que falar é uma coisa, mas viver é uma situação bem diferente. E eu respeito e aplaudo muito essas mulheres que continuam equilibradas e superaram mentalmente hoje. Equilibradas. Eu vi essa semana
depoimentos de mulheres com mais de 20 anos, que eram jovens ainda e já superaram e estão aí hoje vivendo. Se a gente não soubesse, nem saberia que tivessem passado por isso. Mas a autoestima hoje, como é que a gente, e você que tem muita técnica para repor isso, recolocar o seio, tem perucas, tem a questão do cabelo e tudo, como é que isso funciona na prática hoje para dar esse conforto para as mulheres? As pacientes estão recebendo um tratamento cada vez mais personalizado de toda a equipe multidisciplinar. E o mais importante hoje em dia, Pedro, que as pacientes estão participando do tratamento, das condutas terapêuticas. Elas também opinam durante o tratamento. Tem pacientes que às vezes eu vou fazer uma cirurgia, ela diz, doutora Lisa, eu não quero fazer uma cirurgia conservadora. Eu prefiro retirar a minha mama inteira porque eu vou ficar mais tranquila. Embora eu fale para ela, olha, a sobrevida livre de doença de uma cirurgia conservadora é a mesma sobrevida livre de doença de uma cirurgia maior. Mas às vezes os pacientes opinam durante o tratamento e eu tenho que respeitar sim. Tem pacientes também que, dependendo do resultado da imunistoquímica, elas começam o tratamento com a quimioterapia neoadjuvante. Tem pacientes que, às vezes, os tumores são maiores, começam com a quimioterapia para regredir o tamanho do tumor, para a gente conseguir fazer uma cirurgia menor, com um resultado estético melhor. Os cabelos, tem as toucas hoje em dia, mas a touca também não é 100% de chance que a paciente não vá perder os cabelos, né? Geralmente ela perde um pouco de cabelo, sim. E os cabelos nascem todos de novo. E a gente sempre recomenda que durante e após o tratamento que elas continuem cuidando cada vez mais da alimentação e atividade física. Paciente que durante o tratamento oncológico faz uma atividade física, ela tem uma resposta diferente da paciente que faz o tratamento oncológico sem atividade física. Então eu costumo sempre dizer, é uma fase difícil. Receber o diagnóstico do câncer de mama, começar o tratamento, é uma fase difícil. Mas eu tenho certeza que elas vencem, com apoio de toda a equipe multidisciplinar, apoio familiar, apoio de toda a comunidade, elas vão tendo força e vão vencendo, porque hoje em dia o câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres. Tanto é que tem outra especialidade médica que é a mastologia, que trata das doenças benignas e malignas das mamas. Doutora, há possibilidade de ter o nódulo num só seio ou nos dois? Como é que isso acontece? Geralmente o nódulo é num só seio, mas não só nódulo, pode também as microcalcificações que só são vistas através da mamografia. Mas às vezes o câncer pode ser bilateral, sim. Câncer lobular invasivo geralmente é um câncer bilateral, ocorre uma mama, geralmente ocorre na outra. E também ocorre, às vezes, eu fazer o diagnóstico nas duas mamas simultaneamente. Se a gente olhar, por exemplo, os cânceres de pele, nós temos tem vários tipos, né? Tem o melanoma, que é o mais grave, né? Como você já falou no início do programa. E se falar de câncer desses nódulos malignos de seio, tem graus, tem tipos ou são todos iguais? Câncer de mama é uma doença, são vários tipos de câncer, vários. São inúmeros tipos de câncer, assim como são inúmeras as causas do câncer de mama, não é um só câncer de mama. Às vezes eu posso ter uma doença, tu pode ter outro, e são tratamentos diferentes, sobrevidas diferentes, então tem inúmeros tipos de câncer de mama. O mais comum de todos eles é o carcinoma ductal infiltrativo e geralmente ocorre no quadrante superlateral da mama. Sim. Porque a mama é dividida em quadrantes superiores, inferiores, laterais e mediais. Doutora, para a gente E também, às vezes, pode acontecer de ter câncer no complexo areopapilar. Cuidado das mulheres que estão sempre coçando o complexo areopapilar, a areola, mamilo. Cuidado, que às vezes pode ser início de uma doença, sim. Sim. Doutora, para a gente terminar, quando se faz uma campanha, ou, por exemplo, um evento que se faz em público, para chamar as mulheres, olha, nós vamos fazer um evento lá para falar sobre a prevenção do câncer, vai ter exame, enfim. Tudo bem, vai fazer o exame. E se diagnosticar alguém ou perceber alguma coisa? Qual é a importância dessas entidades que promovem algum evento em se falar de prevenção de câncer ou outras prevenções também, não só para o câncer de mama, mas ter uma continuidade? Porque Isso é muito importante. Imagina uma pessoa descobrir algo e não ter continuidade. É verdade, isso a gente tem conversado muito, porque não adianta só a campanha do Outubro Rosa e a conscientização para o diagnóstico precoce. Certo. Como é que faz a conscientização, o rastreamento através da mamografia? Mas se essa mama for densa, que é uma mama rica em tecido fibroglandular, ela tem que dar continuidade, ela tem que fazer uma ultrassonografia das mamas, porque às vezes pode não detectar nada na mamografia e às vezes a ultrassonografia detecta alguma alteração que a gente vai continuar a investigação. Tem que procurar ajuda, sim, tem que consultar com o mastologista, tem que
porque o diagnóstico precoce salva vidas, chance de cura maior que 95%. O indicado seria, assim como o pessoal dos dermatologistas fazem, já dentro do hospital, avalia, olha, está com problema, já encaminha para o procedimento. O ideal é que todas as campanhas fossem nesse sentido. Que com certeza, não adianta só fazer mamografia e não dar continuidade. Tem que mostrar esse exame para o médico, tem que ver se precisa complementar. Isso. É que nem o rastreamento, o importante vocês têm que se conscientizar da importância que é realizar a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Se essa mama for densa, Pedro, rica em tecido fibroglandular, tem que complementar com a ultrassonografia das mamas. Pacientes jovens com mamas densas, bastante tecido mamário, com alguma alteração, com história familiar de câncer de mama, às vezes vai ter um rastreamento também personalizado para ela. Às vezes ela vai fazer uma ressonância magnética das mamas com contraste. Isso é muito importante. Outra coisa importante que a gente tem que falar antes de finalizar, inúmeras mulheres gestantes que durante o pré-natal, elas também têm que ser examinadas as suas mamas. Sim. A gente tem que examinar as mamas das gestantes, ver se não tem nenhum nódulo palpável, estimular o aleitamento materno, que não tem nada mais importante que o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses. Aleitamento materno exclusivo, precocemente, é um fator de proteção contra o câncer de mama, não para a mulher lá com 40 e poucos anos que vai engravidar, mas precocemente é um fator de proteção. Estimular essas mulheres durante o pré-natal que sejam examinadas, porque qualquer alteração das mamas durante a gestação também vai ser investigada. Só que as pacientes durante a gestação também vão fazer quimioterapia no segundo e terceiro trimestre, só que durante a gestação elas não vão fazer cirurgias conservadoras para o tratamento do câncer de mama. Tem que fazer uma cirurgia maior, porque a radioterapia na gestação é contraindicada. Conversamos com a doutora Leisa Gaspari. E o que tu vai fazer a partir de hoje para te cuidar cada vez mais da tua saúde? Prevenção. Fala para elas. E como é que tu vai prevenir? Atividade física e cuidando da alimentação. Muito bem. Obrigado, Nada doutora. mais importante que isso, é prescrição médica e mamografia anualmente a partir dos 40 anos de idade. Obrigado, doutora Eu Leisa que agradeço. Gaspari, médica, ginecologista, mastologista. Obrigado por você estar aqui conosco hoje. Nós queremos lembrar que você pode sempre acompanhar nas segundas-feiras, 19 horas, na Arauto News, o Arauto Saúde, também em formato podcast no Spotify e ainda em imagens ao vivo também no YouTube em Arauto Play. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau!